Bem, nós vamos encerrar agora a óptica, definitivamente, com um assunto de atualidade importantíssimo, que são as lentes gravitacionais. O que é isso? Isso aí foi muita evidência quando James Webb, que é o telescópio que a gente acabou de falar, ele começou a apresentar imagens distorcidas das galáxias, né? Não distorcidas quanto a cor, mas distorcidas quanto ao formato. E a gente vai ver o porquê disso. Bom, se você estivesse aqui no lugar do meu celular, que tem a câmera que eu estou filmando para poder fazer esse vídeo, você estaria vendo o meu olho. Porque a luz que sai do meu olho iria direto para o seu olho sem sofrer desvio. Ok? Neste caso, você está vendo o meu olho mesmo e não a imagem do meu olho. Contudo, para falar das lentes gravitacionais, eu vou falar dessa lente aqui, que é uma lente, né, de acrílico. De acrílico. Então, qual é a minha anomalia de visão? Se você comparar então o meu olho antes de eu colocar os óculos na frente dele, vou chegar mais perto e olhar aqui, e colocar depois, você vê que eu tenho miopia, porque o tamanho que você vê antes com o tamanho que você vê depois, o tamanho depois fica menor do que o tamanho antes. Significa que essa lente é divergente, que forma uma imagem menor e direta, e significa que eu tenho miopia, que usa a lente divergente para sua correção. Mas onde que eu quero chegar? Não é na anomalia da visão. É que por que você está vendo a imagem do meu olho? Porque a luz atravessou a lente e a lente causa um desvio pela refração. Nós temos formas de desviar a luz: reflexão e refração. Quando a reflexão é feita por um espelho, o espelho forma uma imagem para um observador, porque a luz que vai chegar no olho do observador sofreu um desvio. E a nossa vista não acompanha o desvio dessa luz para conseguir enxergar o objeto. A gente só enxerga em linha reta. Então, quando a gente prolonga um raio refletido para achar a imagem, é porque você teria um observador cujo raio chegou no olho, depois sofreu desvio, e na direção dele que ele está enxergando, que é uma direção reta, ou seja, a linha divisada do olho não faz a mesma curva que o raio fez para chegar no olho, então não estaria ali o objeto, estaria evidentemente a imagem. Isso significa que toda vez que a luz sofrer um desvio e chegar no olho do observador, ele não está vendo um objeto, está vendo a imagem, seja qual for a forma de desviar, reflexão, refração, o que for. Beleza? Então, existem maneiras de desviar a luz pelo princípio de propagação e retilíneo da luz. Você pode desviar pela reflexão ou pela refração, construindo espelhos para formar imagem ou lentes para formar imagem, utilizando respectivamente esses fenômenos. Beleza. Mas para você entender o que são lentes gravitacionais agora, eu preciso falar um pouquinho da teoria da relatividade geral de Einstein. Mas não se preocupe que não é nada tão desesperador. É o seguinte: o Einstein previu que as três dimensões do espaço, juntamente com o do tempo, que seria uma quarta dimensão, formaria lá no espaço, vazio, que não tem matéria, o próprio vácuo, um tecido. Este tecido formado por essas três dimensões e pelo tempo seria chamado de tecido abstrato espaço-tempo. Então, a gente teria esse tecido sem ser material, portanto, abstrato. E ele falou que você pode imaginar esse tecido como se fosse o tecido de uma cama elástica, ou seja, que pode ser deformada, esticada, curvada. Então, neste caso, se você tivesse uma cama elástica e colocasse uma bola nessa cama elástica, essa bola ia deformar de uma maneira cônica este tecido da cama elástica. Ele disse que a mesma coisa acontece no espaço quando você coloca uma massa celestial, como é o caso da Terra, que é gigantesca, do Sol, de um buraco negro. Ao colocar uma massa nesse tecido abstrato, apesar de não ter matéria, ele se curva num formato parecido com o de uma esfera de chumbo numa cama elástica. E essa curvatura é que tem condições de atrair, como se fosse uma vala que atrai outras massas perto que entram nessa curvatura. Se por acaso essa massa tiver uma velocidade tangencial, ao invés dela ir de encontro à massa central, ela fica orbitando ao seu redor. Então a boca desse cone serve de trajetória de uma órbita de uma massa perto dessa outra massa que causou essa curvatura. Este tecido abstrato espaço-tempo, portanto, pode sofrer esta deformação. Quando a gente tem, portanto, um buraco negro, que a gente forma um buraco negro, a gente teria uma deformação maior. Por quê? O que é o buraco negro? O buraco negro, ele é, na verdade, surgido a partir, pode ser, tem três tipos, mas eu vou falar do mais simples, que é a partir de uma estrela. A estrela tem um processo que é um processo de fusão nuclear.
o nosso Sol está na fase de fundir hidrogênios. Então, quando lá no nosso Sol eu tenho a fusão do hidrogênio, eu tenho um hidrogênio encontrando com outro hidrogênio e, neste caso, formando o hélio. Por um processo chamado de fusão nuclear, que é explosivo. Ocorre uma explosão após isso. A massa do Sol ela é tão gigante que ela atrai a matéria dela para si próprio, para o centro de massa dela, com uma força absurda. Isso faz com que as partículas de hidrogênio se aproximem e se fundem por essa força gravitacional. Apesar de ter uma repulsão coulombiana de núcleo com núcleo, você consegue essa energia fazendo essa gravidade puxar as duas partículas e elas se colidirem e juntar para formar o hélio. Só que aí vem uma explosão. Então, durante a vida de uma estrela, ela comprime a matéria, mas a matéria explode. Então você tem uma compressão, atração gravitacional e uma expansão de forma de dilatação. Durante a sua vida de explosões, a dilatação supera a compressão e a estrela vai se dilatando. O nosso Sol vai se dilatar. Ele provavelmente vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte. E quando chegar nessa situação em que ele está grandão, ele vai ficando mais avermelhado, as camadas onde estão acontecendo as explosões nucleares estão ficando muito distantes do centro de massa, onde a gravidade seria mais intensa. Então, neste caso, essas camadas se desprendem. E quando se desprende, sobra um núcleo. Se fosse de um Sol de mais de 8 vezes, uma estrela, perdão, de mais de 8 vezes a massa solar, durante o processo de fusão, você tem o hélio encontrando com hélio, só que ele é tão forte que depois ele junta hélio com mais prótons, forma nitrogênio, que depois forma carbono, que vai formando por aglomerar cada vez partículas de maiores massas, porque eles têm capacidade de ir mais longe nesse processo de fusão, devido à sua atração gravitacional. Quando chega no ferro, o ferro não dá mais para fazer fusão nuclear. Então, as massas estelares, que são mais de 8 vezes a massa solar, elas conseguem fazer esse processo de fusão nuclear, se dilatando, até inclusive chegar no ferro. No caso do Sol, talvez o nosso Sol chegue a nitrogênio durante o processo de fusão, antes de acontecer esse desprendimento das camadas externas por estarem muito longe, devido à sua dilatação. Então essas estrelas com mais de 8 vezes, elas se desprendem, quando se desprende, sobra um núcleo de ferro. Esse núcleo de ferro, aí neste caso, ele não tem condições de fazer fusão nuclear. E aí não tem mais aquela força explosiva da fusão que era capaz de vencer a compressão contra si próprio. E aí essa massa é tão grande que ela entra numa espécie de colapso, parecendo uma implosão, e quando ela vai colapsar, ela explode numa supernova. Essa supernova também sobra um novo caroço. E quando este novo caroço tem mais de 3 vezes a massa do Sol, aí ele começa novamente uma compressão contra si próprio, mas uma compressão tão forte que ela vira uma massa gigantesca num volume pequeno, quase um ponto em relação a dimensões astronômicas. E este ponto, com essa massa tão grande, ao invés de fazer um cone, faz um buraco. E este buraco fica conhecido como buraco negro, porque ela continua se comprimindo, tendendo a um ponto. E este buraco, para vocês terem uma ideia desse tipo de buraco negro chamado de buraco negro estelar, do centro deste buraco negro até o que a gente chama de horizonte de eventos, que eu já vou explicar, tem apenas 10 quilômetros. Tem noção do quanto isso é pequeno perto das unidades astronômicas? Isso é um ponto perto das unidades astronômicas que a gente tem de dimensão planetária, estelar, né? Então isso é muito pequeno. Isso faz com que quanto mais pequeno e com massa tão grande, maior seja essa curvatura. E essa curvatura passa a deixar de ser cônica e fica no formato de um buraco, como se fosse um cilindro oco. Eis o buraco negro. Este buraco negro, portanto, é formado por uma grande massa. E essa grande massa simplesmente colapsou contra si própria e ficou tão pequenininha que ela deformou tão grandemente e ela tem uma gravidade tão absurda que ela atrai a luz. Por isso chama buraco negro. Porque a luz, apesar de não ter massa, ela, quando passa do horizonte de eventos, que é o local a partir do qual qualquer coisa não consegue mais escapar da gravidade e cai no buraco,
Neste caso, nem a luz consegue escapar do buraco negro. E aí, neste caso, toda a luz que vai para lá não volta. E o que permite a gente ver as coisas é a luz chegar no nosso olho. Então, se a luz de uma estrela próxima mandar para lá uma luz, né? Ela não emite sua luz própria, mas mandasse essa luz, ela não refletiria, como é o caso da Lua, que reflete a luz do Sol na direção dos nossos olhos. Então, se tivesse uma estrela perto mandando luz para esse local onde está o buraco negro, ele não vai lá bater, refletir, mandar para os nossos olhos. Simplesmente vai cair no buraco e não vai voltar. E se não volta, a gente não vê. Se não, a gente não vê, é por isso chama buraco negro. Então o buraco é pelo formato cônico nesse tecido abstrato espaço-tempo. E negro porque ele não devolve a luz. E agora é que vem a grande sacada. Então, resumindo tudo que a gente acabou de ver no vídeo anterior, eu tenho aqui então a teoria da relatividade geral de Einstein só como contexto para a gente entender e vamos completar o que está escrito aqui. O espaço vazio do universo é constituído de um tecido abstrato chamado espaço-tempo. Espaço-tempo. Este tecido abstrato espaço-tempo é formado pelas três dimensões que está aqui, ó, né? Mais a dimensão do tempo. Então ele colocou as três dimensões do espaço mais a dimensão do tempo para formar esse tecido abstrato, que pode ser deformado pela presença de uma grande massa. Ótimo. Então nós temos essa definição aí. Essa deformação que ele disse que acontece nesse formato cônico é que permite que estes corpos massivos que estão ao seu redor sejam atraídos para ela. Então essa deformação atrai outra massa. É essa deformação que alcança a posição de um corpo C, este corpo C que está aqui, e essa deformação alcançando permite interações que não requer contato, que são as interações de campo. Então essa força aqui, que seria a força gravitacional, é uma força de campo, ou seja, não houve contato da massa com essa massa, houve uma deformação de um campo que foi até lá para fazer ela cair ou ser atraída por essa força que aqui está nessa massa deste corpo. Se por acaso então eu tenho aqui a Terra, por que ela não cai no Sol? E aqui a Lua, por que ela não cai na Terra? É porque na verdade elas não estão paradas, elas possuem uma velocidade, e essa velocidade é uma velocidade tangencial, e essa velocidade tangencial faz com que estes corpos, ao invés de caírem, fiquem nessa circunferência ao redor, orbitando o nosso Sol, e essa velocidade passa a ser uma velocidade tangencial ao invés de ser uma velocidade de confronto entre essas duas massas. Ok? Então, finalmente, o que a gente tem? Quando a gente tem a formação do buraco negro, como eu expliquei anteriormente, que faz essa deformação cônica virar uma deformação quase que de um buraco, você cria uma região aqui chamada horizonte de eventos, e essa região ao redor, numa estrela, num buraco massivo estrelar, tem de raio aproximadamente 10 quilômetros, que é muito pequenininho. E neste caso, qualquer coisa, inclusive a luz que passar aqui, será capturada para o buraco. E neste caso, se a luz não vai e volta, que é o que permitiria o observador ver este buraco aqui, então neste caso, este buraco é chamado de buraco negro porque a luz vai e não volta. Ok? Como que eles acharam então o buraco se a gente não vê o buraco? Porque como você tem a possibilidade de passar aqui do lado e ficar orbitando ao redor do buraco, as coisas que orbitam um buraco negro é de uma velocidade tão absurda que elas incandescem por atrito, formando esse disco aqui ao redor chamado disco de acreção, que numa representação seria assim, ó, dessa forma em que aqui está, a representação inclusive que apareceu no filme Interestelar, mas isso aqui é o real, tá? Isso aqui foi obtido pelo telescópio James Webb, mostrando aqui essa poeira incandescente ao redor deste buraco. E aqui está o buraco negro que ninguém vê o que está aqui dentro. Mas isso aqui são os discos de acreção. É parecido com os anéis de Saturno, concorda? Isso aqui parece com os anéis de Saturno, mas isso aqui é poeira de detritos que bate uma na outra, esquenta absurdamente e encandece, fica essa coisa brilhante aqui ao redor deste buraco negro. Tá, e onde que isso tem a ver com a parte das lentes gravitacionais? O que isso tem a ver com as lentes gravitacionais? O que é isso? Lentes gravitacionais. Bom, então vou colocar aqui letra C, lentes gravitacionais, como letra C. Finalmente, as lentes gravitacionais, que é o seguinte.
Vamos supor então que a gente tenha um buraco negro, tá? Que isso é mais fácil de ser percebido. Então eu tenho aqui um buraco negro, aqui ó, isso aqui é o desenho do buraco negro no meu tablet aqui, beleza? Tá aí o buraco negro, tá? E aí nós teremos isso aqui, vamos colocar assim como buraco negro, buraco negro, e nós teríamos aqui o horizonte de eventos, a linha do horizonte de eventos. Então, essa linha aqui seria a linha do horizonte de eventos. Ok. Essa linha do horizonte de eventos, vou colocar a linha do horizonte de eventos, tá aqui, ó. Linha do horizonte de eventos. Ela é uma parte daquela deformação cônica. Observem que essa linha de horizonte de eventos não é a parte onde termina a deformação cônica, né? Na verdade, ela está dentro dessa deformação cônica. Tá, e daí? E daí que quando você tem a luz se propagando, e essa luz se propaga em linha reta pelo princípio da propagação retilínea, como ela é atraída pelo buraco negro e ela pode ser, na verdade, atraída como se fosse uma massa, se ela passar do lado, mas não passar da linha de horizontes, da linha de horizonte de eventos, ela faz uma curva. Ela faz o contorno daquela deformação do tecido espaço-tempo. Ou seja, a teoria da relatividade previu que não é só o tecido abstrato que se curva, mas a própria luz que se propaga em linha reta passa a ter uma direção curva contrariando o princípio da propagação retilínea da luz. Se isso aqui estiver vindo de uma estrela que mandou luz e essa luz está passando perto do buraco e chegar aqui na Terra, vamos supor que a gente esteja aqui na Terra, neste caso, você como observador vai receber essa luz depois dela sofrer desvio. E daí? E daí que a gente não tem a vista fazendo curva. Isso significa que se eu prolongar essa luz que está chegando no olho do observador que está lá na Terra, o que ele está vendo está nessa direção, que é a linha divisada do observador. Linha divisada do observador. Linha divisada do observador. E essa linha divisada do observador é onde está o que ele está vendo. Aqui é a estrela, aqui é a imagem da estrela. E se essa curvatura formou uma imagem da estrela, foi responsável pela formação da imagem dessa estrela, essa curvatura ganha o nome de lente gravitacional. É isso aqui que se chama lente gravitacional, ó, essa curvatura, tá? Então, essa curvatura vai se chamar lente gravitacional. Por quê? Porque ela foi feita pela deformação do tecido abstrato espaço-tempo, que é o que a gente chama hoje, na física moderna, de campo gravitacional. Lente gravitacional. Ou seja, ela foi feita, essa curvatura, que causou o desvio dessa luz no tecido abstrato espaço-tempo. Essa curvatura é o que representa o campo gravitacional do ponto de vista da física moderna relativística de Einstein. Tá? E essa deformação que causou esse desvio da luz, portanto, aquela região deformada funciona como lente gravitacional porque ela é capaz de formar imagem de maneira muito semelhante a uma lente, como se fosse uma mudança de meio causando a refração. Muito parecido, inclusive, por exemplo, com o que acontece quando a luz das estrelas chega na atmosfera e desviam na refração, que a gente já mostrou isso como posição aparente, né? E isso foi constatado por Einstein. Ele mandou uma equipe em 1917 para o Brasil,
acho que não me engano, no Rio Grande do Norte, para que ia ter um eclipse total da Lua. E aí esse eclipse total da Lua que tirava o ofuscamento que o Sol fazia e algumas estrelas começavam a aparecer do lado do eclipse. Se está aparecendo do lado do eclipse, essas estrelas estão atrás do Sol, porque o Sol é a estrela mais próxima da Terra. Então, se você tem um eclipse, você está olhando o eclipse com a Lua entrando na frente do Sol e começa a ver estrelas ao redor do Sol, essas estrelas estão atrás do Sol, porque o Sol é a estrela mais perto da Terra. E aí essas estrelas deveriam estar numa posição calculada pelas suas órbitas. Só que na hora que eles anotaram a posição vista, viram que ela estava deslocada de aproximadamente 1,25 segundos, mostrando que a luz das estrelas que passou do lado do Sol, passou pelaquela curvatura, porque não é só o buraco negro que faz deformação, a própria Terra faz deformação. Agora, causou um leve desvio, tanto que 1,25 segundos é muito pouco. Isso é muito pouco no desvio, mas foi um desvio, mostrando realmente que o tecido se deformava. Isso foi genial. Em 1917, Einstein já estava falando sobre isso. Bacana? E com isso a gente encerra a óptica. Agora é fazer os exercícios do capítulo 13. Bacana? Mas nós vamos dar sequência ainda, entrando na parte de ondas.